Cara, vamos lá. Você começa, Boa velho. noite Você propôs a o tema. todos. Então vamos conversar com a galera que está aqui, né, Adolfo? Pessoal, vocês aí, quem já sofreu de ansiedade, quem sofre de ansiedade, conta aqui pra gente aqui agora na live, pra gente poder saber quem está sofrendo de ansiedade aí, ou quem nunca sofreu de ansiedade, né, Adolfo? Que atira a primeira pedra, né? Oi, prima. Cara, com certeza. Pô, Bruno, você vê ansiedade, né, cara? Não pensando ainda na entidade assim diagnóstica, mas pensando no termo, né? Cara, ansiedade, eu gosto muito de uma coisa que eu vi no passado, eu não lembro de onde foi que eu vi isso. Eu achei interessante que falava que depressão é excesso de passado, e ansiedade é excesso de No Instagram futuro. do Dr. Henrique, Ah, mas eu já tinha Nelsinho. visto antes. É, não, Nelson é o cara, pô. Nelson é um romântico. Adoro aquela peste daquele doutor Porcídio, nosso delegado. Mas eu gosto desse negócio, cara, de falar que a ansiedade seja excesso de futuro. O que você acha, Bruno? Eu concordo em gênero, em número e em grau. Eu já sofri muito por ansiedade, sabia, Adolfo? Também. Eu já sofri muito de ansiedade, inclusive na época da Israel faculdade. chegou! Israel chegou! Aê, Israel, aí para poder. Rapaz, não vou nem fazer os comentários aqui, porque você sabe que eu vou comentar, né? Ele já vai querer, Desculpa, já, meu Bruno, amigo. eu te interrompi, mas é porque não tinha como não falar. Ele escreveu, cheguei! Segura! Boa noite, Pri! Sim, Bruno, desculpa te interromper, vai, continue. Então, Adolfo, eu mesmo já sofri muito de ansiedade. E onde eu sofri mais de ansiedade foi na época da faculdade. Cara, eu fico pensando assim, eu sofria por uma prova que era daqui a 3 meses. E é incrível, Adolfo, porque eu sofria tanto que eu passei a faculdade inteira com gastrite. Eu passei a ter muita gastrite. Eu tomava um omeprazol, Adolfo, na época da faculdade, a gente não conhecia, né, a ortomolecular, a medicina integrativa. Eu acho que nem existia isso na época. Quer dizer, existia, mas a gente não sabia Existia. qual o caminho, né, que a gente ia traçar da melhor maneira, né? Então, eu tomava omeprazol todo santo dia. Eu fiquei anos e anos sofrendo de ansiedade. Era refluxo, era gastrite. A prova é daqui a 3 meses, eu já estava sofrendo hoje. Ou seja, ficava sem dormir, estudando. Sabe como é que o curso de medicina é difícil, né, Adolfo? E foi acabar Trabalhoso, né, Bruno? Curso trabalhoso, né? muito trabalhoso. Foi acabar a faculdade, acabou minha gastrite. Minha gastrite foi embora. Nunca mais tive gastrite na vida. Que eu lembro. Pelo menos que eu lembro de ter tido Você gastrite. vê que essa ansiedade te ativou uma gastrite, né? Sim. E que se manteve por esse tempo todo. Quando o motivo da ansiedade passou, Acabou. você parou de sentir a gastrite. Isso é Acabou. incrível, cara. Você Acabou. acabou de falar um negócio, Bruno. Você acabou de mostrar uma maneira de tratar a ansiedade sem remédio. Eliminar o Ele não motivo. motivo. Eu podia ter largado até a faculdade de medicina, né? Não tinha acabado a faculdade, tinha acabado a ansiedade, né? Tinha acabado a Tinha acabado ansiedade. a Mas de fato, ansiedade. você vê, parece uma bobagem, mas Bruno, quando a gente fala nisso, às vezes as pessoas até se chateiam. Ah, poxa, mas não é tão simples assim. Não é questão de ser, na verdade é simples, não é fácil. Sim, Porque muitas vezes a gente sofre de ansiedade sem saber o motivo. Isso é verdade. sim. Mas a partir do momento que você identifica o motivo, esse talvez seja um passo muito importante para você conseguir modificar essa forma de reagir, de perceber, né, e de se portar. Então, eu gosto muito de quando a gente busca pela via cognitiva entender, né, de fato o que está acontecendo. Né? Eu tenho essa tendência de buscar, usando muito, Brunão, em paralelo, nossos colegas da área de psicologia. Sim. Então, usando esse trabalho fantástico que eles fazem, promovendo essa integração profissional, essa referência contra referência, né, para poder justamente alcançar esse motivo. Sim. E de repente conseguir ir lá e cortar esse motivo. Né? Então é uma maneira de tratar sem remédio, ou não é? É verdade. E você já sofreu de ansiedade, Adolfo? Conta pra gente aí sua experiência aí. Maria, A pior Bruno. experiência, conta sempre a pior, não conta a vitória não. Quero saber a derrota agora também. Brunão, eu vou te dizer pior. É difícil para mim
definir qual foi a pior, porque eu fui um jovenzinho que tinha muita ansiedade. E, de certa maneira, ainda tenho alguma coisa, mas perto do que eu tinha, eu estou praticamente um monge zen, né? Então, então assim, o que me ajudou muito foram as artes marciais Você lutou e a com o que, Adolfo? psicoterapia. Algumas coisas, mas o que eu mais me dediquei foi o Neikun. É uma arte Rapaz, marcial, nome forte, hein? Neicum, essa daí eu não conhecia não, hein? é uma coisa que eu tenho um amor muito grande, mas depois eu te conto. É Acho muito bom. marcial Lá com o pessoal da perigosa essa Nova daí, hein? Acrópole. Arte marcial Não, perigosa. Eu já vi boxe, jiu-jitsu, muay thai, karatê, agora Neicum, rapaz. Você é está uma coisa aprontando muito aí, Adolfo? bonita. Depois eu te conto. Mas olha, Brunão, o que mais me ajudou foi o Neikun e foi a psicoterapia. E, cara, depois disso, Você fez durante quanto tempo também, psicoterapia? Bruna, eu faço até hoje. Mas até Eu hoje? posso dizer para você que nos últimos 8 anos, não totalmente ininterrupto, mas eu estou sempre Ó, rapidinho, tem um passando por alguns lutador de MMA ciclos. aqui, profissional aqui, ó. O Wallace Lopes aqui do MMA aqui, ó. Wallace, Verdade? que luta é essa aqui, Neicum, que eu nunca ouvi falar? Fala pra gente aí, explica pra gente aí, Wallace, pelo amor de Deus, que eu nunca ouvi falar. Deixa que depois eu te explico isso, fique tranquilo. Mas assim, desses últimos anos aí, Bruno, são ciclos e ciclos de Verdade. cuidado e assistência, atenção, com profissionais às vezes de linhas diferentes, dependendo da questão, né? Mas sempre buscando essa ajuda, porque isso é importante. Mas outra coisa que me ajudou muito, Bruno, foi justamente buscar entender melhor o problema, Ah, né? rapidinho. Então, Ah, assim, nem o professor do MMA conhece aí, ó. Quero saber se é bom no campeonato dele aí. Eu não conheço aí, eu nem normal, normal, tudo bem. Mas aí, Não é então, raiz, né? Não busca. é raiz, né, Adolfo? Não é raiz, Esse né? aí é sim, ele é raiz sim. Não é da velha guarda, não é da velha guarda, não é da velha guarda. Não, isso é outra história, Bruno. Mas deixa eu te contar. Então, o entendimento da ansiedade, no sentido até terapêutico mesmo, e no sentido médico, também foram me ajudando. E aí entrou a coisa legal, Brunão. Eu não cheguei a usar medicamento nenhum. O que mais me ajudou foi a via cognitiva. Então foi, além das rotinas, né, o entendimento cada vez maior do que estava acontecendo, por que acontecia, né, e de uma maneira, de uma forma que eu pudesse me posicionar mais construtiva. Porque no fim das contas tudo são escolhas, né, Brunão? É verdade, é Tudo são verdade. Você escolhas. tentou É isso aí. razão. E eu fico pensando assim, Adolfo, na época que a gente sofria, né, de ansiedade, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se tivesse esse mundo que a gente vive hoje, tudo bem que é um mundo mais estressante, é um mundo mais difícil, mas com as terapias que a gente tem hoje, desde a medicina integrativa, a medicina ortomolecular, a terapia vibracional quântica, a homeopatia, a barra de Access, a terapia neural, a neuromodulação, eu tenho certeza, Adolfo, que eu teria passado muito melhor pela faculdade, menos ansioso, menos estressado, eu teria melhorado mais o meu rendimento, o meu sono, meu foco, minha atenção, minha concentração, a minha memória. Tenho certeza que eu teria melhorado muita coisa durante a minha vida, que eu passei sofrendo durante a faculdade por ansiedade. Brunão, mas você vê, né? É até covardia quando a gente fala isso. Mas, pô, se a gente pudesse voltar no tempo com a cabeça de hoje, hein? Eu acho que todo mundo tem essa vontade. Porque eu treinava jiu-jitsu, eu fazia musculação na época, eu me dedicava muito aos treinos, mas mesmo assim, porque talvez eu era tão novo, não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje, né? Mas a minha ansiedade, ela melhorava, mas não resolvia. E hoje, o que eu mais tenho feito para poder, às vezes, controlar um pouco da ansiedade, quando eu lido, às vezes, com um momento que é difícil, todos nós temos momentos difíceis, é ir treinar jiu-jitsu, é ir fazer um crossfit, uma aula de circo, entendeu? Então, tudo isso nos ajuda a liberar, você sabe muito bem, neurotransmissores que vão regular toda a nossa fisiologia, ou seja, a gente vai ficar mais equilibrado, a gente vai ficar mais íntegro, né?
para poder lidar com as adversidades do dia a dia. Só que o cara fica ansioso, estressado, ele não pensa, ele não raciocina, ele não consegue focar, ele desconcentra de tudo que ele está fazendo, faz besteira. É ou não é? Ele não relaxa, né, Brunão? Você vê, a gente acaba caindo até naquela coisa da hipervigilância, ou até chegar ao ponto de uma simpaticotonia, né? Quando você está com seus sistemas de vigília e atenção hiperativados, né? E não consegue sair disso. Então, assim, isso traz malefícios, isso piora a capacidade digestiva, isso leva à prisão de ventre, isso atrapalha o sono, e são sintomas que muitas pessoas que sofrem de ansiedade acabam apresentando também, né, associados. Então, por quê? Porque podem entrar nessa coisa da simpaticotonia, essa coisa de ficar constantemente em alerta, né? E isso é ruim sempre. A gente tem que ter, tudo na nossa vida, né, Bruno? É contração e relaxamento. Tudo na nossa vida é subir e descer, tudo é cíclico, tudo é impermanente, né? Ou a única certeza é a mudança. Então, assim, várias frases até meio clichê, mas que refletem o que a gente está falando. Se você se mantém constantemente ali, não vai dar certo, vai acabar dando problema. Olha, a Lili está com a história para contar, Guide disse que não vai contar agora não, para eu não chorar agora, que ela sabe que eu sou uma manteiga derretida. E Conta, teve Lili, uma conta live aí pra gente aí. teve uma live que a gente fez que ela contou uma história muito linda, cara, e eu assim, na mesma hora os olhos marejaram. Mas vamos lá, é que a Lili ela é oncopediatra, sabe? E então ela tem muitas histórias emocionantes para contar, Imagino. né? E aí eu e o Renato, a gente convidou ela para fazer uma live, viu? Para poder fazer uma live com a gente. E ela disse que vai fazer, vamos ver, né? Que dia. Estamos até hoje esperando, ela dando tempo para ela conseguir se adaptar a mente para essa ideia e vamos lá para frente. Quase no final eu falo. Vai, Brunão. Se você parar para pensar, né, você vê lá um paciente lá, né, uma gastrite, uma enxaqueca, uma insônia, uma cervicalgia, uma dor lombar. Se você parar para analisar, grande parte desses sintomas, grande parte dessas queixas, desses problemas que estão acontecendo com muitas pessoas, estão relacionados ao teu estado emocional. E aí a pessoa, muitas das vezes, ela, por estar envolvida emocionalmente com determinada situação ou circunstância, ela acaba materializando aquele problema dentro dela. Doença da tireoide, né? Então a gente vai... É hora que você vai fazer terapia neural nela. Terapia neural nela. Não é não? Verdade. Mas, Bruno, é incrível, né, cara? A gente sabe hoje em dia desse poder, digamos assim, dos pensamentos, emoções, comportamentos levando a essas respostas físicas, né? O poder da psicossomática, né? E muitos estudos nessa área. Por mais que muitas vezes a gente não saiba explicar exatamente como funciona, a gente observa, e essa observação é documentada, então a gente sabe da existência dessas coisas. Não tem como negar, né? Não tem como negar que estar nesse estado, falando agora em ansiedade, é negativo. Sim. Né? Não traz benefício. Então, eu acho que um primeiro ponto, Bruno, que a gente precisa tocar para o pessoal que queira tratar a ansiedade sem medicamentos, é esse ponto que é puramente cognitivo, é puramente um raciocínio que você vai fazer. Que é o seguinte: estar desse jeito não está me ajudando. Estar desse jeito não me acrescenta. Tá? E alguém, antes que alguém fale, para você falar isso é muito fácil, saiba que não, porque como o Bruno já falou, tanto ele quanto eu já sofremos desse problema. Eu acho que o Bruno ficou com dor de barriga, pessoal. Então, assim, não é que seja fácil, mas assim, é importante que você desenvolva alguns pensamentos e cultive esses pensamentos para te ajudar. Então, um deles é esse, né, Bruno? Entender, olha, isso não me beneficia, estar dessa forma me causa problemas, ou não me ajuda a alcançar qualquer meta que eu tenha. Não é não, Bruno? Não, você tem toda a razão, você tem toda a razão. E aquilo, às vezes, eu lembro assim, Adolfo, quantas vezes eu fiquei assim, pensando numa prova, porque eu estava ansioso, e aquilo me paralisava. Eu não conseguia agir, eu não conseguia reagir. Eu ficava, às vezes, a tarde inteira
pensando na prova e sem estudar a prova. Quando chegava, te dava 11 horas da meia-noite, caramba, eu tenho que estudar essa prova agora, desesperado. Ou seja, se você não parasse um pouco para respirar, né, puxar um ar e olhar uma vista, pegar um ar puro, você vai continuar ainda ansioso e vai ficar materializando todo aquele sentimento dentro de você. Você não vai conseguir reagir. Não vai conseguir reagir. E é o que a gente sempre fala, né, Adolfo? O básico, o bem feito é o que funciona. A gente nem está falando aqui de formas para você fazer, não. É respirar, pessoal. Respirar. Quando você respira, eu esqueço. É só você parar para pensar. Fecha os olhos e tente respirar. Puxa o ar, segura, solta. Faz isso pelo menos 4 vezes. Eu garanto para você que você vai melhorar um pouco da tua ansiedade. Então, faça isso várias vezes. Por quê? Porque quando você começa a respirar, você esquece do futuro e você esquece do passado. Ou seja, ou você adoece no futuro ou no passado. O presente é apenas a autorregulação. Então, quando você se concentra na respiração, você se concentra no agora. E é isso que a gente precisa se concentrar no agora. Porque a gente está adoecendo lá no futuro, pelas coisas que ainda não aconteceram. E se você parar para pensar, talvez 95% de tudo que você está pensando nesse momento não vai acontecer. E você está sofrendo por tudo isso. É ou não é, Adolfo? É isso mesmo. Você falou da rotina mais importante, Bruno. Talvez a mais prática, inclusive, que é para a gente cuidar da ansiedade, é justamente a respiração consciente, né? A respiração presente. A própria presença por si. Hoje em dia se fala muito em mindfulness, né? Em presença plena, no sentido mental, que eu acho muito bom o pessoal falar nisso hoje. Isso é uma coisa antiga, mas é bom que isso seja falado, escrito e ensinado, que é a coisa de estar presente no momento, né? Eu me lembro sempre, viu, Bruno, do Kung Fu Panda, né? Que o mestre Hugo fala isso, né? Que o futuro é incerto, o passado a gente não tem mais o que fazer, mas que o agora é tão bom que se chama presente. Então, ele é um presente, né? Porque é tudo que nós temos. Então, assim, a gente pode usar essas chaves também, digamos, talvez um pouco mais emocionais ou até morais, para fazer com que a pessoa tente ou busque focar, né, no momento. E a respiração consciente ativa, ela é uma excelente ferramenta. Porque como você falou, né, você esquece do futuro e do passado, porque se você se dispõe a prestar atenção na respiração, e isso é um ponto, é realizar a respiração, como o Bruno falou, né, de forma lenta, mas prestando atenção em cada passo, cada momento que acontece com você, você não tem opção, você vai focar no agora. Então não tem jeito. Isso ajuda absurdamente. Aí, ó. Quem é o pequeno? Quem é o pequeno, Lila? Quem é o pequeno, Adolfo? É Não Nelsinho? sei. Não, eu não sei não. Respirar até na hora de partir. Respirar para na hora de partir. Ah, Perfeito. entendi, Lila, o que você falou agora. Se a gente estava na despedida de mais um pequeno. Entendi, Lila. É como se a gente estivesse lá dizendo isso para ele. É isso, Lila? Ela pega a gente pelo pé, semana passada. Tá vendo aí, Adolfo? Ela pega a gente pelo pé, tá vendo? Tem sentido, hein? Para você ver, quem quiser que não acredite. Lili, você é danada, viu? Vá. Então, esse exercício, entendi, filha, entendi. Esse exercício, pessoal, é talvez o mais prático, talvez o mais importante, o mais assim, que qualquer pessoa pode fazer, né? Isso que o Bruno falou. E que vocês podem fazer isso quando percebem a ansiedade querendo chegar, se aproximando, se manifestando, ou já podem fazer isso por definição em alguns momentos do dia, para prevenir, né, o que o colega falou aí, a simpaticotonia também ajuda a prevenir essa simpaticotonia, né, Bruno? Exatamente. Eu acho que o que mais gera ansiedade também, Adolfo, é aquela pessoa que fica reclamando da vida. A pessoa que reclama de tudo. Ah, eu reclamo que eu tô gorda. Ah, eu reclamo que eu não sei o quê. Ah, eu reclamo que isso, tô com dor aqui, tô com dor ali. Você vai, mulher, fecha a boca, para de comer, vai fazer uma atividade física, vai se concentrar, vai
vai se empenhar em alguma coisa, e a mulher, não, mas em atividade física eu não gosto, dá trabalho, eu não consigo. E aí fica nessa reclamação o tempo inteiro. Tudo é um motivo para reclamar, Adolfo. Tudo reclama, tudo, nada está satisfeito, está tudo ruim. Então, essa pessoa, ela vai ter mais ansiedade, com certeza, porque a vida dela é reclamar. Reclama do marido, reclama do filho, reclama porque está sol, reclama porque está chuva. Se vai para academia, reclama. Se não vai, reclama porque não foi. Se come uma coisa saudável, reclama porque não gosta de comer coisa saudável. Se come uma coisa ruim, que vai engordar, ela reclama porque ela não queria comer aquilo, mas gosta de comer e reclama. Então ela está sempre reclamando, pessoal. Então essa pessoa que fica reclamando o tempo inteiro, ela vai ter mais ansiedade. Ao invés de você praticar a reclamação do dia a dia, vamos praticar a gratidão, né, Adolfo? Tem uma frequência muito maior. Uma frequência muito maior. Praticar então, a gratidão, praticar o elevar o benefício, né, Bruno? Elevar a virtude. Sim. Eu aprendi com um mestre muito importante para mim, até hoje, ele me ensinou isso. Ele falou assim, Dolfo, você não resolve uma falha olhando para ela, você resolve uma falha estimulando o desenvolvimento da virtude oposta. É a mesma coisa. Então, assim, pessoal, tá bom, tem coisas dando errado, sempre vai ter. Sempre vai ter, o tempo inteiro. Né? Vamos focar no que está dando certo e vamos focar em desenvolver o que contrapõe o que está dando errado. Não adianta, se você focar no que está dando errado, você vai acabar fazendo com que ele cresça. Exato. Então vamos focar no que contrapõe o que está dando errado, que é isso que vai acabar ajudando. E para fazer isso, Brunão, tem uma coisa que eu gosto muito, cara, que é planificar. Então, assim, eu gosto muito de fazer o seguinte: quando a gente percebe que está nessa confusão com uma coisa que dá muita ansiedade, Bruno, é essa confusão de pensamentos de futuro, de pendências, de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Essa confusão de pensamentos, eu gosto muito de planificar, pegar um papel, uma caneta, um lápis, e escrever. E tentar fazer um fluxograma. Qual é o meu problema? É esse. Quais são as soluções possíveis? Essa. O que eu dou conta, o que eu não dou conta? Né? Para você conseguir, talvez, planejar alguma forma de sair daquilo. E também porque quando você planifica, Bruno, engraçado, viu? Quando você planifica, você acaba percebendo que muitas vezes o que lhe parece um monte de problemas só são um ou dois. O que lhe parece um problema enorme, você vai ver, você olha assim, mas só isso? Né? E isso acaba te ajudando, e quando você né, a enfrentar melhor. Você vê que não tem problema nenhum. Você vê que não tem problema nenhum, exatamente. Então isso tudo é ajuda, cara. Eu gosto dessas rotinas, dessas técnicas, vamos chamar assim, que o pessoal usa muito, né, nos atendimentos, tanto psicoterapia quanto em alguns tipos de coaching, do pessoal sério que trabalha com isso de forma séria. E isso é bacana, ajuda bastante. Já me ajudou muito, tá, pessoal? Já me ajudou muito. Me ajudou muito, inclusive, a perceber uma outra coisa, Bruno. Vou falar só mais isso e vou devolver para você. Um ditado que eu já falei aqui, vou falar de novo, pessoal. Não deixe para amanhã o que você pode não fazer nunca mais. O que eu quero dizer com isso? Aprender a se desapegar de algumas coisas, se desimportar com algumas coisas que te perturbam, geram ansiedade, mas muitas vezes quando você para pensar, você olha e pensa assim, poxa, eu não preciso dar atenção a isso mais. Acontece muito com pendência, Brunão. Você vai andando e vai acumulando as pendências, né? Aí você vai ficando ansioso com aquilo, angustiado, porque você não consegue parar para dar atenção, para resolver. Até que chega uma hora, você para, pá, planifica, faz assim, pô, isso aqui eu não resolvi, a solução é assim, 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 eu vou fazer assim. Isso aqui eu não resolvi, mas não preciso mais resolver. Não, então tira, não vou mais resolver, deixa para lá. Sair do ego, sabe? Porque isso é muito ego, isso é muita vaidade. Entendeu? E começar a se livrar de algumas coisas que de fato você não precisa mais. Nem dar atenção. Né? Você pode jogar para fora do balão. Né? É verdade. Como a gente lida com a vida, Adolfo, com quem a gente convive, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem que procurar viver da melhor maneira possível. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Domingo agora, domingo retrasado, né? Teve a comemoração lá da galera do jiu-jitsu, né? A confraternização da galera do jiu-jitsu lá que eu treino. E aí todo mundo, eu paguei o churrasco, paguei a camisa, tava tudo certinho para ir 1h da tarde. Aí chegou na hora, minha esposa deitou na cama, aí minha filha deitou na cama, aí minha filha, papai, você não vai deitar comigo não? Aí eu já tava para ir pro churrasco, já falei, pô, e se hoje fosse o último dia da minha vida, com quem eu gostaria de estar?
Quando eu pensei isso, Adolfo, se hoje fosse o Deitou último com dia ela da na minha mesma hora. vida, com quem eu gostaria de estar? Quando você para pensar nisso, nessa frase, Adolfo, é tão forte, que você acaba se apegando mais às pessoas que você ama. Eu cheguei, deitei na cama e fiquei lá. Deitei uma hora só para acordar 3 da tarde, não consegui nem dormir direito à noite, meu amigo. Todo mundo dormiu e apagou, inclusive minha filha. Então, pessoal, quando você para pensar assim, se hoje fosse o último dia da minha vida, com quem eu gostaria de estar? Então, procure pensar mais nisso, procure refletir mais sobre isso, porque você reclama muito da sua vida pelas coisas que você não tem, mas passe a agradecer mais pelas coisas que você tem, porque a sua vida vai fazer mais sentido para você. Você vai se realizar mais pessoalmente, profissionalmente. O teu marido vai ficar mais feliz, a tua filha vai ficar mais feliz, a tua mulher vai ficar mais feliz, a tua família vai ficar mais feliz, as pessoas ao redor vão ficar mais felizes, porque a mudança começa dentro da gente. É ou não é, Adolfo? Vai praticar gratidão o É tempo isso mesmo. inteiro. Brunão, volta em você. Volta em você. Olha, Lili agora vai contar a história. Lili, eu quero ver que história é essa. Eu quero ver que história é essa. A Tânia está dizendo, se o meu doutor Bruno, eu também faço isso, eu prefiro estar na minha casa do que em qualquer outro lugar. Pois então, eu compactuo com a mesma ideia que vocês. Né? Olha, Bruno, você falou de um ponto agora importante, né? Porque, especialmente quando a gente fala em filhos e família, né? Realmente pega, pega. Você tem uma ideia? Eu viajei com minha filha em dezembro, a gente foi para Gramado, né? Linda aquela viagem. E Acompanhei todas as stories. foi muito A vida bom, cara, foi do rico é sensacional. diferente, meu amigo. Aí você vai acompanhando as stories. Aquele que viaja aqui no Rio, vai para Itaipava, vai para Petrópolis, vai para Teresópolis. Ah, mas A vida do rico Itaipava, é Petrópolis, diferente. Lá Teresópolis, da tudo Bahia, lindo, para com vai isso. lá para outro lugar. Ah, nada, nada. Mas eu lembro, cara, que eu tô com ela no avião, aí você pensa assim, cara, eu tô aqui com a minha filha, só eu e ela. Se der uma merda aqui agora, pelo menos tô eu e ela. Não é? Essas coisas são interessantes, cara. Muda o conteúdo da nossa percepção. Não muda o conteúdo do fato. Sim. Muda o conteúdo da nossa percepção. Né? Isso é muito importante. É o quê? Tânia falou que Teresópolis é a cidade dela lá. Ó. A Caio está dizendo que Gramado é lindo. Realmente, pessoal. Gramado, eu sou fã total e restrito de Gramado. E realmente eu não tenho como negar isso, não. Eu acho que eu posso ir para lá todos os meses que não vou enjoar. Não vou enjoar. Mas então é isso, Bruno. Quando você fala em família, filhos, ou quando você fala em pessoas que para nós são referência, né? Você falou do. Posso falar uma coisa, puxar um gancho seu aqui? Claro, Rapidinho. pô, manda. Você falou do avião, né? E eu lembrei que, se eu não me engano, não lembro, me corrijam aqui, tá, pessoal, se eu estiver errado, tá? Não lembro. Eu acho que o William Bonner e aquela ex-esposa dele, qual o nome dela? A Fátima A Fátima Bernardes. Bernardes. Acho que quando eles viajavam, ele viajava com o filho no avião e ela viajava com o filho no avião. Eles iam em voos diferentes. E aí, um dia minha esposa levantou essa questão se a gente poderia ir em voo diferente no futuro. Cara, Deus me livre, porque se você morrer, como é que vai ficar a minha vida? É que se eu for para ficar ansioso, eu vou parar no pneu. Como é que eu vou conseguir viver minha vida sem você? E se hoje fosse o último dia da minha vida, com quem eu gostaria de estar? Complicado. Complicado. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um sabe das suas guerras, sabe das suas dificuldades, mas não. Se tivesse que morrer, eu queria morrer ao lado de todo mundo junto. Eu não queria nem que eu fosse primeiro, nem que ela fosse depois. Eu não queria ver ninguém sofrer. É, nego. Olha, eu acho que hoje a gente vai acabar essa live meio coisado. Olha, Lili. Lucas, 9 anos, filho único. Atendimento pro bono em hospital infantil. Me chamam porque Lucas estava com uma crise de ansiedade absurda. Eu cheguei e perguntei, ei, carinha, o que foi? Vamos ver, ela vai continuar a história. As histórias da Lili, elas sempre são muito ricas e muito interessantes, porque para pensar, Brunão, Oncopede, aí ele disse, tô ansioso, nervoso, vou morrer. Aí ela disse, todos vamos. Aí ele disse, mas eu vou morrer agora, eu sei. Imagina se eu visse um menino de 9 anos. Forte, hein? Vamos ver o que mais que ela vai dizer aí. Porque, cara, a última história que a Lili contou, eu quase quebro na frente de todo mundo assim,
na live, porque foi um menininho também de 8 anos que sabia que estava, né, chegando nos seus últimos dias e pediu uma festa para comemorar a partida dele. Olha, Aí o pessoal fez a festa, comemorou a partida dele e 3 dias depois ele se foi. E, bicho, cara, para pensar que grau de resignação e grandeza que o menino muito, chegou muito. para conseguir pensar desse jeito e para chegar alegre lá em cima, né? Isso é fantástico, fantástico. E agora imagina para a Lili, que vive isso diariamente, essas questões, né? Isso é muito fantástico. Pessoal, as crianças trazem coisas para a gente de vez em quando que não dá para explicar, né? Continuando a história. Aí ela, como é que você sabe disso agora? E ele, eu sonhei, doutor, eu sei que vou. Deus me avisou. Agora imagine uma coisa, eu não posso morrer. Quero saber a continuação. Forte, né? Então é forte, é forte. Tem algumas realidades, Que pessoal, pega falta trabalho de ar. médico. Aí ela disse, ué, por que não? Aí ele, eu sou o único. Pronto. Tem coisas do trabalho médico, pessoal, que são bem difíceis. E é sempre gratificante. Aí ele disse, como vou deixar meus pais sem mim? Cara, olha para isso, menino de 9 anos. Isso é demais. O que você acha, Brunão? E É de eles não conhecem o uma céu. grandeza que não dá para a gente calcular. É de um grau de Cara, não dá. evolução que não dá para a gente mensurar. Não dá. Cara, isso é fantástico. Eu não posso ir porque eu sou único e meus pais. Não posso deixar meus pais sozinhos, eles não conhecem o céu. Porra, ali mais uma porrada, hein? Mais uma pancada na fuça. É que Lili bate na gente, mas ela bate com amor, tá? O dia que vocês conhecerem a Lili, vocês vão se apaixonar por ela. Aí ela levou ele para ver o céu, deitaram no chão, olhamos para o céu e ela disse: diz aí, Lili, o que foi que você disse? São coisas, pessoal, que a gente passa na área médica que são chocantes, são pesadas, né? São assim, bastante densas, podem levar a gente ao choro, né? Mas que elas também são tão únicas que são oportunidades. Aí ela disse: vou te ensinar uma música para você cantar para eles. Agora pronto. Ela gosta de matar devagar. A gente. Matar devagar a gente. Eu Então, lembro, pessoal, essas coisas tristes, elas são oportunidades, né, Brunão? O que você diz? não, com certeza. E a gente aprende muito, né, Adolfo, no plantão médico, a gente aprende muito com as experiências. Eu lembro uma vez que eu atendi um senhor de idade, e ele estava com câncer já, com metástase, e estava sofrendo. E eu estava de plantão nesse dia 24 horas. E a gente estava naquela se entuba, se não entuba. E ele falou assim para mim, doutor Bruno, eu quero ficar, não quero mais ficar aqui não, eu quero ir embora. O cara, como é que eu vou deixar você ir embora do jeito que você está, respirando mal? Se precisar de um respirador, como é que eu vou morrer de todo jeito? Adolfo, aquele cara era um paciente que ele ia morrer de todo jeito, amanhã ou depois. E ele só me fez um pedido. Eu quero morrer em casa. Quero morrer em casa porque meus filhos não vão poder ficar aqui comigo. E aí, meu amigo, chamei a mulher assumiu a responsabilidade. Esse paciente, a gente conseguiu levar ele de ambulância para casa. No dia seguinte, ele morreu lá da mãe, da mulher e dos filhos. Nego. Você participou, Brunão? Nem sempre a gente vai conseguir salvar, mas Não. confortar sempre. Aí ele E ninguém queria dar acrescentou: alta pro cara, Adolfo. Ninguém queria dar alta pro cara, mas era um desejo dele. a gente tem E que a respeitar. família também queria. A gente tem que respeitar.
Sabe, Brunão, eu acho que nossa profissão por muito tempo se confundiu com um certo paternalismo. Isso ainda confunde a mente de muitos profissionais, né? Um certo paternalismo, uma coisa como se nós dessemos ordens nas pessoas. Mas nossa principal meta, nosso principal objetivo, ele é confortar, ele é ensinar, ele é acolher. E aos poucos isso foi ficando mais entregue ao profissional da enfermagem, né? Mas está na base de toda a assistência médica. Porque o pessoal médico, na seção plena do termo, é todo profissional de saúde. Essa divisão que a gente vê existir, ela é uma divisão meio esquizofrênica. Porque ali onde está havendo o cuidado de uma pessoa com a outra sobre sua saúde, está sendo praticada a medicina. Isso é hipocrático. Então, não depende da gente. Isso veio antes de todos nós. Até quando eu falo erro médico também, né, Adolfo? Erro da equipe toda. Ninguém fala, acho que é erro médico. Exato. Mas às É vezes do médico, pois é. Alguma coisa ali que ninguém sabia. Justo, é uma equipe. E assim, a gente tem que ter esse trabalho na entrada e na saída. Então você vê, essa assistência que a Lili faz com o paciente que está nesse processo, ela é uma das mais importantes. Sim. O pessoal que trabalha com cuidados paliativos, trabalhos heróicos, e que a gente não pode nunca esquecer de desconsiderar. Então, pessoal, o trabalho médico ele está no sucesso, está no, entre aspas, insucesso também. Né? E o mais importante, a gente tem que estar ali sempre, de uma ponta até a outra, participando disso, e isso para nós tem que ser motivo de honra e uma percepção de oportunidade, porque não é todo mundo que tem, né, Bruno, a oportunidade de participar desse momento tão importante da vida de uma pessoa. Né? Que seja o fim, mas que seja. A Lili continuou. Porque... Pode falar. Ela estava ensinando a musiquinha para o menino, e até depois que o meu corpo físico parar de respirar, que o meu espírito não vai deixar de amar vocês nunca, vocês não conhecem o céu. Mas eu vou antes para cuidar das flores. Que legal. Aí, peraí que eu estou tentando ler aqui. Aí ele partiu. Foi semana passada, ele partiu com poucos, cantando ao lado dele e com os pais. Com certeza está molhando nosso jardim lá em cima. Trabalho médico. Da melhor qualidade. E é isso, né, Adolfo? Eu acho que todos nós vamos sofrer de ansiedade, todos nós vamos sofrer de algum tipo de estresse na nossa vida, hoje, amanhã ou depois. Mas como a gente lida com tudo isso, é isso que vai fazer diferença na nossa vida. Se você é o cara, como a gente falou aqui agora, ficar reclamando o tempo todo, sei que tá sol, pô, e agora choveu de novo, e agora o sol tá queimando o meu lombo, e agora, pô, toda hora só vai reclamar, você realmente vai ser um cara estressado e ansioso. Para de reclamar e vai agradecer pelas coisas que você tem, para de reclamar pelo que não tem, agradece pelo que você tem. Só de você fazer isso, a vida já vai mudar. É o meu Adolfo. Com certeza. Faz isso, se lança a buscar soluções, para de focar no problema. E pensa no valor que tem o momento. Pensa na história que a Lili contou, do menininho tão novo que já tinha ciência de que ia morrer. E pensa que você não está passando por isso agora com fé em Deus, espero que não. E que você tem que valorizar o que você tem, o que você vive. Né? Até porque se você tem ansiedade e se preocupa com o futuro, a única maneira de garantir um futuro melhor é você se dedicar no presente. Então, pessoal, tratar a ansiedade sem remédios passa muito e absurdamente por uma mudança de percepção sobre a vida, sobre a realidade, sobre o tempo e uma vontade genuína e franca de melhorar. Sair dos ganhos secundários, que é uma coisa que às vezes nos prende, né? A coisa de estar dentro de um problema para conseguir uma atenção, um cuidado de outros, que às vezes acontece, e pensar que, como eu sempre falo, né, Bruno? Tudo é protagonismo. Né? Pensar nessa medicina de atitude, pensar em se lançar em atitude a resolver. E é isso aí. É verdade.
Se você quiser deixar, o que você gostaria de deixar de mensagem final para as pessoas? Cara, hoje foi emocionante pra caramba. Obrigado aí você, Bruno. Obrigado ao pessoal. Obrigado você, Lili. O que eu quero deixar para vocês é isso, pessoal. Tentem planificar seus problemas e suas questões. Tentem planificar sua ansiedade. Tentem ter dimensão de fato do que é problema de fato, né? Desenhar e compreender o campo de batalha e o oponente é um passo fundamental para você conseguir ter uma vitória nesse combate, né? Se você entra no campo de batalha conhecendo bem a si, conhecendo bem a seu oponente, a vitória é garantida. Agora, se você entrar conhecendo pelo menos muito bem o seu oponente, já vai valer a pena, porque conhecer bem a si às vezes é muito difícil também, né? Então, olha quem chegou! Olha quem chegou! Ele então só para se despedir de você, Adolfo. Ele só chegou para a gente mandar um beijo para ele, Dr. Henrique Possídio, o nosso NHP. O nosso NHP. Mas é isso, Brunão. Fica essa mensagem. Fica aqui um pedido, pessoal, para vocês se inscreverem no canal do YouTube, Medicina de Atitude. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, que eu preciso chegar lá no limite do número de pessoas. Tem muito material legal lá. Essa live vai para lá também, tá? Então, tenho que pedir, que agora a nossa vida é de pedinte, ô Brunão. A gente pede as coisas. Né? Por favor, pessoal, entra lá no Medicina de Atitude e se inscreve, tá bom? Leilane, foi mesmo. Muito. Eu tô devendo um documento para a Leilane, vou mandar daqui a pouco. Então, vai, diga. Pessoal, Tânia, é verdade, Teresópolis é linda, eu concordo com você. Eu só falei só que para onde Adolfo foi, tá mais requintado, só falei, mas Teresópolis é maravilhosa, sua cidade é linda, só isso, tá? Você é descarado demais. Muito obrigado aí pela participação de todos, por estarem nos acompanhando, participando, tá? E semana que vem vamos continuar o tema mais detalhadamente sobre esse assunto, para a gente poder ajudá-los a viver uma vida mais leve, uma vida com mais tranquilidade, para você poder ter uma vida melhor, porque todos nós queremos ter uma vida melhor, mas o que você está fazendo para poder melhorar a tua vida? Será que você está no caminho certo? Será que você está tendo uma atitude correta com o teu marido, com o teu filho, com você mesmo? Não é, Adolfo? É isso mesmo, Brunão. Bem colocado. Obrigado pela participação de todos aí, tá, pessoal? Fiquei muito feliz com vocês. Um beijo grande a todos, boa noite, Deus fique com vocês, Brunão. Tchau, valeu. Gente. Tchau. Tchau, tchau.